década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Um pequeno noticiário veiculado em rede nacional de televisão acompanhou diariamente as atividades da Assembleia Nacional Constituinte. Os diários da Constituinte mostram que a negociação foi intensa em torno do capítulo do meio ambiente na Constituição. O debate sobre o Dia Nacional do Meio Ambiente. Está começando o Diário da Constituinte. No Dia Mundial do Meio Ambiente, um debate especial na Constituinte. Como garantir o direito à vida e à preservação da natureza na futura Carta. Com a presença de representantes dos movimentos ecológicos de todo o país, os constituintes debateram item por item os artigos que tratam do meio ambiente. Nós hoje estamos cientes de que a Amazônia é a maior floresta do mundo. E se essa floresta se acabar, junto com ela vão se acabar mais de 500 mil seringueiros que resistem até hoje pela defesa da floresta e com aspecto negativo para toda a humanidade. Entidades ecológicas estão promovendo 3 grandes abaixo-assinados relativos à iniciativa popular. Um deles é aquele que proíbe as usinas atômicas no país e que proíbe a bomba atômica brasileira. O outro é aquele que define os crimes ecológicos e um terceiro contra a crueldade dos animais. Nós esperamos que dentro dessa Constituinte abra-se uma discussão e nós tenhamos, a partir dela, posturas mais rígidas em relação à defesa do meio ambiente no Brasil. O que acontece atualmente é que nosso país não tem uma legislação ambientalista. E isso é fundamental para que a gente tenha uma preservação do nosso maior patrimônio, que é o patrimônio natural. A defesa do litoral brasileiro na Constituinte. Uma visita a uma das últimas reservas de dunas virgens do Brasil. Quando se fala em proteção ao meio ambiente, todos citam a floresta amazônica ou o Pantanal mato-grossense. Mas quase ninguém se lembra de uma das maiores reservas ecológicas do Brasil, a Zona Costeira. Para ver de perto esta região e os problemas que ameaçam o litoral brasileiro, um grupo de constituintes visitou Jericoacoara na última semana. Eles fazem parte da Frente Nacional de Ação Ecológica na Constituinte. A realidade que nós encontramos aqui, a ameaça que aqui se encontra, ela é geral, ela é generalizada em todo o país. As estações ecológicas existem apenas no papel como as áreas de proteção ambiental. É necessário que efetivamente elas sejam implantadas para preservar essas belezas naturais que nós estamos vendo aqui. Em Fortaleza, a Frente Nacional de Ação Ecológica na Constituinte visitou também o Aterro do Lixo, uma das zonas mais insalubres da capital do Ceará. Aqui o indivíduo chegou no mais baixo ponto em busca da sua sobrevivência. Evidentemente que problema de lixo existe no mundo inteiro, só que a maneira como se conduz as autoridades em relação a esse problema é diferente do que acontece no Brasil. Nós deveríamos ter aterros sanitários, nós deveríamos ter inclusive industrialização do lixo, mas com proteção ao homem e proteção ao meio ambiente. Nós ficamos estarrecidos que com todo esse gigantesco litoral que tem o Brasil, existe tão poucas áreas onde o processo imobiliário ainda não eliminou valores naturais ou os transformou como um centro de passeio e lazer turístico para os mais fortes e eliminando os direitos dos mais fracos. Constituintes em luta pelo meio ambiente. E o grito de socorro da Mata Atlântica. A Mata Atlântica está morrendo. Faltam apenas 5% da sua cobertura original para que o verde desapareça completamente. A Mata Atlântica
é mais uma vítima da especulação imobiliária desenfreada, das madeireiras, das carvoarias e da poluição. Para tentar salvar o que resta, os ecologistas lançaram o SOS Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica é um movimento a nível nacional da importância e da necessidade de se proteger o que resta dos 5% de Mata Atlântica no Brasil. É importante que a sociedade se organize para colocar uma das questões mais radicais, né, do nosso capitalismo selvagem, né, que é a incompatibilidade desse tipo de desenvolvimento capitalista com a própria vida. Quer dizer, com a poluição das águas, com a poluição das cidades, com a violência contra a vida em todas as formas de manifestação. Além de apoiar o SOS Mata Atlântica, a Frente Ecológica tem feito audiências públicas como esta em São Paulo, para que a população denuncie a depredação do ambiente. Não se consegue efetuar a prisão dos defratores, a responsabilizar criminalmente aqueles que efetuam com o patrimônio um estrago eterno. A punição do crime ecológico está prevista no novo projeto de Constituição. Chegou aquele ponto em que não podemos perder a oportunidade de uma nova Constituição para darmos à nação uma estrutura jurídica capaz de propiciar, de fato, uma política administrativa de defesa do meio ambiente. Nós queremos entender a questão da ecologia numa dimensão maior. Ecologia passando pela própria opção que nós vamos fazer pelo nosso desenvolvimento. Nós queremos o progresso, entendemos que ele deve vir, mas um progresso que não seja predatório, que não venha daqui a alguns anos, sejam eles 50, 100 ou não sei quantos, prejudicar a própria sobrevivência do ser humano, a sobrevivência do nosso ecossistema. Constituinte debate a questão nuclear. Setembro de 87. Em Goiânia, uma cápsula de Césio-137, abandonada por uma clínica, foi roubada e vendida a um ferro velho. Lá, a cápsula foi aberta. A negligência e a ignorância provocaram 4 mortes. O povo se deu conta que no caminho da paz nós podemos destruir a humanidade. Sem guerra nós podemos destruir a humanidade. Isto é importante. E com este sentimento que o Césio 137, que o Chernobyl nos deixaram também uma consciência de que está se brincando com algo extremamente sério e muito grave. E a maior preocupação dos brasileiros está voltada para uma pequena cidade do litoral carioca, Angra dos Reis. Em 7 de abril de 72, foi assinado o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha e Angra foi escolhida para a construção de 3 usinas nucleares. As usinas deveriam estar prontas em 84, mas só Angra 1 ficou pronta naquele ano. Está muito claro de que a nossa sociedade só quer o uso de energia nuclear para fins pacíficos. Mas isso somente não basta. É necessário que haja todo um conjunto de medidas de segurança que precisam ser tomadas. O debate sobre a questão nuclear brasileira acontece dentro da Constituinte. Os parlamentares que integram a Frente Verde querem que fique claro na nova carta a proibição do uso, transporte e produção de armas nucleares no Brasil. Eu acho que nós devemos batalhar para proibir explicitamente o armazenamento, o transporte e a produção de artefatos bélicos nucleares aqui no nosso país. O plenário vota hoje o capítulo do meio ambiente. Agora a Constituinte vota um capítulo inédito nas cartas brasileiras. O texto sobre o meio ambiente. O país poderá ter uma avançada legislação nesta área, com a preservação dos processos ecológicos, a definição das áreas de reservas, o controle da pesquisa genética e outras medidas para preservar o meio. Quando nós falamos na defesa do meio ambiente, é principalmente a defesa dos recursos naturais. Não esgotarmos os recursos naturais. Não permitirmos a continuidade da destruição da Amazônia. Não deixar acontecer na Amazônia o que aconteceu na Mata Virgem do Nordeste brasileiro, o que aconteceu ao estado do Paraná, o que aconteceu às plantações de jacarandás na Bahia. Até hoje, as entidades que trabalham pela preservação do meio ambiente pouco puderam fazer. Faltam recursos, pessoal treinado, equipamentos, instalações e autonomia administrativa e financeira. Vejam alguns exemplos. No Brasil, temos 93 escritórios que atuam para fiscalizar o meio, um para cada 90 mil quilômetros quadrados de área.
São 5.446 funcionários, um para cada 1.560 quilômetros quadrados. Para cuidar dos rios, há apenas uma embarcação por 500 quilômetros quadrados. E no litoral, uma embarcação para cada 77 quilômetros. E o pior, apesar do Brasil ser o terceiro país do mundo em consumo de agrotóxicos, somente 5 entidades estaduais possuem laboratórios para fiscalizar estes produtos. Por isso, os ecologistas acham que ainda dá para melhorar o texto da nova carta. A mudança básica, como eu disse, era criminalizar condutas para que a pena, não a pessoa física, mas para que a pessoa jurídica, que os grandes conglomerados industriais, aqueles que efetivamente agridem o meio ambiente, também sofressem a necessária punição. Só no começo da tarde foi fechado o acordo sobre o meio ambiente. O texto do acordo entrou em votação no final da tarde e foi aprovado. Teve 450 votos a favor e 3 contra. Quem lesar o meio ambiente está sujeito a sanções penais e administrativas. Fica criada a figura do crime ecológico. Eu acho que isso realmente é fundamental, porque nós temos que caçar impunidade no país no que tange ao meio ambiente. Eu acho que a figura do crime ecológico, portanto, talvez seja uma das vitórias principais. E outra vitória que eu gostaria de realçar é a obrigatoriedade de realização de estudo de impacto ambiental antes da realização de qualquer obra que signifique grande degradação ambiental e a publicidade desses estudos de impacto ambiental. Constituintes avaliam a preservação do meio ambiente na nova carta. Um grande acordo de lideranças garante a aprovação do capítulo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ao poder público impõe-se o dever de defendê-lo e à coletividade o dever de preservá-lo. Este é o artigo 262 do capítulo 4, do título 8 do projeto de Constituição, que foi aprovado no plenário da Constituinte. Um dos pontos mais discutidos no acordo de lideranças foi o da preservação da floresta amazônica. Ficou definido que a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e a sua utilização vai se fazer na forma da lei. O poder público fica incumbido de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Exigir estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obras ou atividades que possam causar degradação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, vedando as práticas que coloquem em risco suas funções ecológicas. Uma das incumbências do poder público é o de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. O povo brasileiro está conseguindo uma grande conquista, um grande avanço, pois nós estamos votando uma das legislações mais avançadas a nível mundial. É preciso que haja progresso, mas com respeito à vida. E a legislação do meio ambiente e o capítulo do meio ambiente permite exatamente o desenvolvimento com equilíbrio, com harmonia com o meio ambiente. Nos últimos 25 anos foram criadas 205 unidades de conservação ambiental federais. 627 espécies animais estão ameaçadas de extinção.